Imagina só a cena. Um diagnóstico impreciso, sabe? Baseado num vídeo curto e super mal iluminado de um leve tremor de mão. E isso podendo simplesmente invalidar anos inteiros de uma residência médica exaustiva. Não tem margem para erro, nenhuma. Exato. Não há margem para dúvidas, não tem como consultar o manual ali na hora e o relógio está correndo implacavelmente. É, exatamente essa pressão brutal que aguarda os neurologistas brasileiros num futuro bem próximo. É um cenário de alta voltagem. Com certeza. Então, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai destrinchar as engrenagens de um dos processos de certificação mais rigorosos do país. O título de especialista em neurologia, o famoso TEM, previsto para 2026. Isso mesmo. O manual de regras para essa batalha, digamos assim, acabou de sair do forno. Foi divulgado pela Academia Brasileira de Neurologia, a ABN, em conjunto com a Associação Médica Brasileira. Certo. Vamos desempacotar isso. Eu gosto de pensar que conseguir um título de especialista na medicina é tipo enfrentar o chefão final num videogame muito longo. E esse edital que a gente está analisando hoje é literalmente um manual de regras para essa batalha. Nossa, é uma analogia perfeita. Porque o que torna esse documento fascinante não são só as datas e os prazos, sabe? É a arquitetura por trás da avaliação. Não é só um calendário burocrático, né? Nem um pouco. É uma declaração formal de quais habilidades a comunidade médica considera indispensáveis para quem vai lidar com o cérebro humano na próxima década. A banca examina desde a retenção de teoria pura até a capacidade de improvisar sob pressão e, olha, só para deixar muito claro desde o primeiro minuto, a nossa regra de ouro aqui hoje é foco total na fonte. Exatamente. Sem achismos. Isso. Absolutamente todas as informações, valores e estruturas que a gente vai discutir são baseadas única e exclusivamente no documento oficial da ABN. Nenhuma especulação externa. Fechado. Então, antes de o médico provar que sabe diferenciar síndromes complexas, existe um funil inicial bem prático e, convenhamos, um tanto pesado financeiramente. O candidato precisa garantir a entrada na arena entre os dias 15 de abril e 29 de maio de 2026. É a famosa fase de preparação, o pedágio inicial. Pois é, e o que salta aos olhos logo de cara é o custo dessa brincadeira. O valor total do exame bate a marca de R$ 4.000. É um valor que assusta num primeiro momento. Assusta muito. Para um médico recém-saído de anos de residência, que muitas vezes ainda está se matando em plantões para pagar as contas, é um investimento considerável. Mas a organização dividiu essa conta. São R$ 1.600 na inscrição e só se o candidato for convocado para a segunda etapa, ele paga os R$ 2.400 restantes. Exato. Tem uma lógica muito clara por trás dessa divisão. É como comprar uma passagem aérea com escala, sabe? Se você não consegue embarcar no primeiro voo, pelo menos não paga a segunda perna da viagem. Mas, sendo pragmática, por que essa divisão tão clara no meio do processo? Então, se conectarmos isso ao cenário maior, cobrar o valor cheio antecipadamente seria quase punitivo. A gente tem que entender a máquina logística que existe por trás de um exame prático em escala nacional. Ah, sim, a estrutura presencial deve ser caríssima. Exorbitante. A segunda fase exige aluguel de infraestrutura clínica em São Paulo, contratação de pacientes simulados, sem falar no deslocamento de dezenas de avaliadores. A divisão do valor, no fim das contas, protege o candidato. Faz sentido. Quem não passa na teoria não consome os recursos da fase prática, então não paga por ela. Exatamente. Mas tem um detalhe importante aí. Quem é sócio adimplente da AMB ou da ABN, com a anuidade de 2026 em dia, tem absurdos 50% de desconto em cada parcela. Nossa, o custo cai pela metade. Isso soa quase como aqueles programas de fidelidade de companhia aérea. O membro premium paga menos pela bagagem. Qual é o objetivo real de amarrar um desconto tão grande à associação de classe? O objetivo não é comercial, acredite se quiser. É puramente estratégico. A neurologia evolui numa velocidade muito assustadora. Um protocolo válido há 5 anos pode estar obsoleto hoje. A medicina não para. Pois é. O desconto gigante evidencia como o sistema valoriza e incentiva a participação ativa do médico. Eles querem especialistas que frequentem congressos, leiam os periódicos, debatam casos.
é premiar quem entende que a formação não acaba com o diploma. Legal, passaporte carimbado, taxa resolvida. Agora a gente avança no cronograma para o dia 17 de julho. A fase 1, o primeiro grande filtro. E aqui a coisa fica tensa. Fica mesmo. É uma prova exclusivamente remota, através de uma plataforma digital, descarregando 100 questões de múltipla escolha na tela do candidato. E o gabarito sai no mesmo dia. Sem tempo para respirar, né? Nenhum. Mas olha, eu preciso ser advogada do diabo aqui. 100 questões de múltipla escolha na frente de uma tela, direto de casa. Parece confortável, mas na verdade exige um nível de concentração absurdo para não cair em pegadinhas. Com certeza. O peso psicológico é imenso. E, o que impede o candidato de ter um livro aberto do lado? Como garantir a segurança num ambiente doméstico? É o primeiro instinto de quem analisa testes remotos achar que a fraude é fácil. Mas a pressão do tempo neutraliza quase tudo. Cada questão é um mini caso clínico super complexo. E o tempo voa. Exato. Se você tem cerca de 1 a 2 minutos por questão, tentar procurar um livro, a diferença entre 2 afasias, consome o tempo de 3 outras respostas. A prova pune severamente a hesitação. Ou seja, você tem que saber. Não dá para pesquisar. Não dá. E o ambiente doméstico tem suas próprias armadilhas, né? O latido do cachorro do vizinho, a internet oscilando, a fadiga de encarar a luz da tela por horas. É uma maratona de resistência mental. Então a preparação vai muito além de ler o livro. É treinar o reflexo de responder sob fadiga pura. Precisamente. E falando em preparação de alto nível, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Tem que estar com a memória no piloto automático mesmo. Porque vencer a fadiga das telas é só o começo. Superado esse filtro remoto, o conforto digital acaba de vez. E a transição é muito rápida. Sim, os aprovados precisam correr para confirmar a inscrição entre 3 e 7 de agosto para a fase presencial, e aí o cenário muda radicalmente. Eles vão fisicamente para a cidade de São Paulo em setembro. Isso, e aqui é onde fica realmente interessante. No dia 10 de setembro, rola a prova multimídia. São 20 questões envolvendo vídeos de pacientes, exames de imagem e neuropatologia. É o choque com o mundo real. Mas espera, assistir a um tremor ou a uma marcha anômala num vídeo cheio de ruído visual não seria muito mais traiçoeiro do que ler uma descrição bonitinha num livro clássico? É infinitamente mais traiçoeiro. E esse é o ponto. A vida real é ruidosa. Num livro, o autor descreve a marcha de Parkinson falando em festinação. Você lê a palavra e já marca o diagnóstico. É um gatilho fácil. Muito fácil. A prova multimídia arranca essa muleta. O vídeo mostra o paciente num corredor escuro, com roupa larga escondendo a postura, com outros sintomas misturados. A ABN estruturou isso para medir o famoso olho clínico. Caramba, eles querem ver se o médico filtra o caos da biologia, né? Exato. Tirar o profissional da teoria e colocar frente à imprevisibilidade. E o estresse não para aí. No mesmo dia 10 e também no dia 11 de setembro, a pessoa cai na prova prática. Eles exigem um exame físico-neurológico sucinto, avaliação de semiologia e análise de casos clínicos ali ao vivo. É a hora da verdade. O momento de maior vulnerabilidade. Eu imagino sair da solidão do quarto em julho para executar manobras na frente de uma banca de examinadores sêniores em São Paulo. O coração deve sair pela boca. Sai mesmo. A fase 1 testou o banco de dados do cérebro. A prova multimídia testou o reconhecimento visual. A prática escrutina o como. Como ele segura o martelo de reflexo, essas coisas. Sim, a coreografia da semiologia. Eles observam se a percussão do tendão é precisa, se o médico conduz o exame minimizando o desconforto do paciente ou se parece perdido. Testar casos presencialmente devolve o fator humano para a equação. O que levanta uma questão intrigante sobre a reta final. Digamos que a pessoa passou por tudo isso, gabaritou a plataforma remota, dominou os vídeos caóticos e teve mãos firmes na prova prática. Um candidato excelente. Pois é.
Então, por que diabos a ABN instaura a fase 3, que é a avaliação curricular? Se o médico já aprovou competência extrema no presente, por que o currículo, tipo, o passado dele, ainda pontua antes do resultado final em 8 de outubro? Então, o currículo é basicamente o seu score de crédito acadêmico. É uma ótima forma de ver a coisa. Parece redundante julgar o papel depois de ver a pessoa em ação, mas é como um ensaio clínico de longa duração, Como assim? para evitar que alguém passe por pura sorte. Exatamente. Se confiarmos só nas provas, corremos o risco de aprovar variações estatísticas. Alguém mediano pode ter tido 2 dias de sorte absurda. A avaliação curricular é uma âncora de coerência. Ela serve para provar que aquela excelência não foi um golpe de sorte, mas uma trajetória consistente. Ah, entendi. Uma auditoria de consistência para ver se ele aguenta o tranco do dia a dia. Isso. Horas de plantão, artigos publicados, estágios. É a história clínica atuando como fiadora das notas dele. Faz todo sentido. Agora, mudando um pouco de marcha, tem um aviso crítico no documento sobre a errata. O edital diz que é dever inegociável do candidato monitorar constantemente a página oficial para retificações de prazos e regras. É um ponto de muita atenção. Ficar apertando atualizar na página com medo de perder a prova. Por que processos tão bem planejados com anos de antecedência ainda pedem esse estado de alerta para mudanças de regras? Só meio desorganizado, não acha? A crítica é totalmente válida, mas a medicina no Brasil é muito dinâmica e complexa. A logística de reservar alas inteiras de hospitais em São Paulo é um pesadelo. Nossa, é verdade. E se rolar uma greve ou interdição? Exato. Ou decisões judiciais de última hora. A exigência de monitorar a página é uma blindagem jurídica do certame. E, francamente, testar a vigilância do candidato não deixa de ser uma avaliação silenciosa. No hospital, os protocolos mudam toda hora. Ser dirigente é vital. Que perspectiva interessante. Então, o exame TEM 2026 é realmente um funil meticulosamente projetado? Sem dúvida. Começa muito amplo e remoto com a teoria, afunila para observação direta lá em São Paulo, testando a prática e multimídia, e sela tudo com o histórico do profissional. É uma jornada em tanto. Sabe, analisar essa estrutura toda me faz pensar um paralelo fascinante para quem está ouvindo a gente. A estrutura dessa prova imita exatamente o cérebro do médico trabalhando. Nossa, como assim? Pensa bem. Primeiro, coletando dados amplos e indiretos, o histórico e os exames de laboratório, que seria a fase 1 remota. Depois, a aproximação física, examinando sinais vitais, lidando com os ruídos do corpo, que é a prova presencial em São Paulo. Faz muito sentido. E, por fim, confiando na experiência acumulada ao longo dos anos, que é o currículo. Mas isso me deixa com um pensamento meio provocativo para o futuro. Manda. Com a primeira fase sendo totalmente digital e remota, e os vídeos já dominando a multimídia, até que ponto a inteligência artificial e o metaverso acabarão moldando as futuras provas de título? É uma possibilidade muito real. Pois é, imagina só daqui a uns anos, um candidato usando óculos de realidade virtual, conduzindo um exame neurológico num avatar hiperrealista gerado por inteligência artificial, fundindo de vez as telas digitais com o exame físico. Será que um algoritmo testando a empatia humana vai ser o padrão ouro em breve? Fica aí a reflexão. Uma reflexão pesada para a gente encerrar, hein? Com certeza. Olha, muito obrigada pela lucidez nessa análise. Foi incrível destrinchar as regras que vão definir os neurologistas da próxima década. Eu que agradeço o espaço, foi um papo excelente. E para quem nos acompanha, continuem questionando as regras do jogo e até o nosso próximo mergulho profundo.